Crente ligado, esse é um caso que está rendendo demais. As redes sociais não falam de outro assunto, a queda de Tiago Alicerce. Aquele que apontava vários erros estava, na verdade, na prática do adultério há muito tempo. Quem veio comentar sobre o caso é o pastor Carlos. Nudes, aquele piruzinho mandado pra lá, aquele peitinho mandado pra cá. É crente ligado, o negócio aqui está muito sério. O pastor Anderson Silva se pronunciou sobre o assunto. De fato, só Deus para julgar e saber a distinção entre confessar o pecado e ser exposto, né? Bom, você já viu que o vídeo aqui está de arrepiar. Então já vai atropelando aí o Satanás. Sai da frente, Satanás! Crente ligado, o negócio é o seguinte: Tiago Alicerce, o pastor que apontava os erros dos outros, praticava adultério com uma corretora de imóveis havia 18 anos. Segundo a história contada pela amante, eles iam para o carro, visitavam alguns apartamentos, e lá o pastor Tiago chorava a cajadada na corretora. Foi assim por 18 anos. Com o Tiago, quando eu tinha 19 anos, na internet, e quando a gente começou a ver que começou a calorar, ele começou a pedir para ligar o webcam, eu ligava o webcam, eu fazia vídeo para ele, se mostrando. Eu gostava daquilo, eu sabia que era errado, mas eu gostava daquilo. Se é a verdade que as pessoas querem ouvir, se a gente vai pegar e vai falar o que de fato acontece, essa é a verdade. Eu gostava, eu achava ele o máximo. Ele tinha aquela careca dele, era cabeludo, mas pra mim ele era o cara. Pra mim eu gostava de ver ele fazendo tudo que ele fazia. Era assim que eu via ele. Nessa que eu tinha terminado, como eu contei, eu vou salvar todas essas lives. Nessa que eu peguei e me envolvi com o Tiago, que eu tinha terminado esse meu outro relacionamento, a gente conversando pela internet, ele falou um dia pra mim: se eu for até você, isso era 4 horas da manhã, numa sexta-feira, em 2006, em agosto, você sairia comigo? E eu não pensei 2 vezes, eu falei: sim, eu quero sair com você, eu quero estar com você. E a gente saiu. A minha primeira frustração, não vou negar, eu falei isso pra ele, foi essa. A gente pegou, ele entrou no carro e ele perguntou pra mim, ele não me obrigou. Ele perguntou: você quer fazer isso mesmo? Então ali estima pra consumar o adultério, não é isso? Eu falei: sim, eu quero. Então assim, eu não fui abusada, eu não fui enganada. Até ali eu entendi assim, eu quero ele. Aí eu peguei, saímos no carro, fiquei com ele dentro do carro dele, numa rua atrás da minha, lá em Santos. Não teve beijo, não teve declaração, não teve amor, foi frio, foi sexo. Eu não sabia, foi assim. Só que depois daquilo, houve uma ligação entre eu e ele. E o Tiago falou assim pra mim: Amanda, depois que acabou, eu não posso falar pra ninguém isso que tá acontecendo, porque senão eu vou perder a minha família. Se a gente confessar, isso eu tô falando em 2006, pra quem tá falando que eu fiz tudo isso hoje com ele, o que acontece? E ele falou assim pra mim no carro, lá em 2006, pra quem tá falando que eu queria destruir a vida do Tiago, lá em 2006 não faltaram oportunidades. Não faltaram oportunidades. Aí eu peguei e falei: não, eu não vou falar pra ninguém. E o Tiago falou pra mim assim: Amanda, se você falar pra alguém que a gente tá saindo, eu vou negar até o fim, porque eu prefiro ir pro inferno do que perder a minha família. Ele foi muito claro pra mim. Só que eu não tinha intuito de fazer isso. Eu queria estar com ele, eu gostava dele. A moça tá falando aqui, é triste isso. Ninguém tá falando que é alegre. Eu só tô falando a verdade. Vocês não querem ouvir a verdade? O que de fato aconteceu? Então, lá em 2006, quando eu tinha 19 anos, eu tenho 37, a gente pegou e saiu. Só que eu me senti muito... Eu não senti um peso. É porque eu acho que essa primeira vez não foi tão boa. E nesses 18 anos, o pastor continuava apontando os erros dos outros. Você acredita nisso, crente ligado? Outro exemplo, o jovenzinho da igreja vai no cinema, pega na mão da menina da igreja, disciplina. O presidente já tem 4, 5 amantes, a secretária e uma novinha modelo que ele paga um apartamento caro porque ele tem muito dinheiro, recursos e tudo mais. Por que o menino lá vai ser disciplinado e ele vai vivendo essa vida na babesca e tá tudo bem? Porque ele já perdeu a conexão dele com a realidade, com a humanidade. Ele já incorporou
Já incorporou o principado, a potestade. Ele já não é mais. Ele é sem ser. E ele sem ser é. Deixou de ser um homem de Deus para ser um tirano. Exatamente. Ele incorporou esse aspecto espiritual do cargo, do papel que ele exerce, que já não é mais ele, mas todas as forças que operam nele, às vezes contra a vontade dele e às vezes para tornar o que ele está fazendo possível. Entende? Quando ele não está sendo mais direcionado por Deus, ele está sendo direcionado pelo diabo. E agora, crente ligado, quem comentou o assunto no Eu Acredito podcast foi o pastor Carlos, que trouxe detalhes sobre esse triste acontecimento no meio evangélico. É algo realmente lamentável. E Pro premeditou. adultério há uma premeditação, né? Pro O adultério cara premeditou, tal, aquela mensagenzinha ali, aquele negocinho, aquele nudes, aquele piruzinho mandado pra lá, aquele peitinho mandado pra cá, aquele negocinho. Não é assim o negócio? É, acontece. O webcam e tal. Ai, nossa, ai, não é assim que né? Eu acho que é assim, né? Tá, não, até é assim, porque não teve o irmão aí agora que a moça falou que ele... Moça, como que chama? Não quero difamar o irmão, mas preciso falar sobre ele, o irmão, o Tiago Alicerce. Ele teve no meu podcast. Então, não vou difamar ele, não. Longe de me fazer tal coisa. Acontece o seguinte, eu não vou difamá-lo por vários motivos, e primeiro porque é muito covarde a pessoa cair ou se tripudiar sobre a queda de alguém. Isso é covardia, no reino é covardia. Agora, a queda dele também se deu pela jactância dele. Ele é jactancioso como Pedro era. Todo mundo vai cair. Eu não. Esses caras tudo caem. Eu não caio. Isso chama-se jactância. Agora, ele pecou. Errou, confessou, tá certo. Vai pagar o preço dele, que é problema dele. Foi acidental ou foi permissivo? Pela história, pelo que eu vi, foi permissivo, né? Então pronto. Então assim, e por ser permissivo, ele está condenado ao inferno? Não. Se ele confessou e deixou, ele alcança misericórdia. Agora, o problema do ato em si do adultério, e não é dele, é de qualquer um que adulterar. Casado, né? Só casados que adulteram. O problema do ato do adultério, do pecado do adultério, é o seguinte: é as consequências que você traz sobre a sua vida. Você leva mácula para o seu leito. Você quebra aliança. Você traz maldição para sua casa. E você sofre o tempo do apedrejamento. Ah, nossa! Aí a galerinha mais... a galerinha dos direitos espirituais tem os direitos humanos e os direitos espirituais. Os direitos espirituais falam assim: não julgueis para que não sejais julgados. Só que a Bíblia diz que você pode julgar. Nós não podemos condenar. Julgar pode, condenar não. Então, o que acontece? Tem um monte de gente malhando ele. Isso chama-se tempo do apedrejamento. A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa: que o camarada que apedrejou Davi, por nome de Simei, depois morreu. Então assim, se você quer apedrejar, fica à vontade para apedrejar. Só que depois você pode morrer. O cara que arrebentou Davi contava no livro assim: filho Salomão, lembra de Simei? Sim, papai. Esse homem perturbou seu pai. Quando você assumiu o trono, mata ele. O cara foi lá e matou ele. Agora, a pior tragédia de um adultério, além de todas essas outras coisas que nós já falamos, é que a Bíblia diz que aquele que adultera, a vergonha nunca mais sairá sobre a vida dele. Ter uma vergonha sobre a vida não quer dizer que Deus não perdoou. Tá perdoado. Mas a marca fica lá. O opróbrio, a vergonha fica lá. Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa ser mais solidário. E eu já falei isso em outro podcast. Atender a irmã também lá, que eu também não sei quem é. Eu vi uma entrevista dela. Porque agora até é legal, né, cara? Esse eu acho que é interessante, assim, que eu acho bacana, que a pessoa adultera hoje, depois da entrevista, estamos ali, adulteramos, não beijou minha boca, mas adulteramos, foi maravilhoso, aí eu gostava, eu achava, cara, legal, cara, você não deu um pingo de arrependimento na cara da fulana, velho, na cara, porque o cara vai dar entrevista. A outra que fez aquele auê no Rio de Janeiro, né, vou falar pra você, eu fiquei com vergonha de ser preto esse dia, velho. É mesmo? Fez um auê no Rio de Janeiro. Querem falar que não sei quem, irmã tá saindo com meu marido. E depois tava cobrando 70 pau pra dar entrevista. Cara,
Que reino é esse? Que gente é essa? Que esposa de pastor doente é essa? Vai cuidar de quem uma mulher dessa? Mas ela disse que ela estava desviada. O pastor... Pior ainda. Pior ainda. Está desviada fazer o quê dentro da igreja? Expor fazer o marido. auê, expor as pessoas. Cara, assim, é o que tem hoje, cara. Essa... O pastor Anderson Silva também deu uma resposta aos seus seguidores sobre esse caso que tomou conta do Brasil no meio gospel. De fato, só Deus para julgar e saber a distinção entre confessar o pecado e ser exposto, né? Mas é uma situação extremamente reflexiva, não sobre ele, mas sobre nós mesmos, né? Que a gente possa aprender a se perceber, refletir e colocar a casa em ordem, porque as nossas tentações são semelhantes às dele ou piores, né? Então é uma questão de vigilância constante. E o mais confuso dessa situação é que não é recente, há uma timeline, né? Então a pessoa confronta a igreja estando em pecado, confronta pastores estando em pecado. O pastor virava para mim na igreja e falava: Tom, você tem que ficar ligado nas oportunidades que Deus coloca na sua vida. E é massa porque o próprio canal se chama Crente Ligado, então fica ligado aí, tá? Eu sou o Tom Dimas Torres, essa é minha esposa Natália, e nós temos vagas de trabalho para você. É sério. Inclusive, se você hoje está buscando uma oportunidade de trabalho ou algo para aumentar a sua renda, fazer uma renda extra, você sabia que você pode trabalhar em casa? É sério. E quanto que a pessoa pode ganhar? A pessoa pode ganhar de R$ 1.200 a R$ 3.000 por mês, ou podendo fazer mais que isso. Sim, e se você tem interesse nessa grande oportunidade, você pode fazer o seguinte: clica no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo. Você vai chamar a gente aqui no WhatsApp, eu vou explicar para você como funciona e vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas para você começar essa semana a entender como você pode fazer uma renda extra de 600 a R$ 1.000. Olha a quantidade de pessoas que já estão fazendo muito mais que uma renda extra e a gente está a fim de ajudar você. Clica no primeiro link do comentário fixado, chama a gente no WhatsApp que eu estou te esperando.